Bom dia. Bom dia. Dia. Bom dia, galera. Vocês estão? Beleza? Sim. Vocês fizeram o globinho? Ô tio, eu vou fazer hoje. Gente, Vou como é que esperar pode? iniciar porque eu ainda não saí de casa. Eu já fiz o meu, ó. Eu também vou tentar fazer. Olha assim, ó. Estão vendo aí? Como é que eu vou fazer? Vocês vão cortar. Depois que vocês cortarem ele todinho. Eu pedi minha filha para me ajudar aqui, para me ensinar para vocês direitinho, fazer um tutorial. Eu ia deixar ela cortando enquanto a gente ia fazendo na aula, mas ela não quis, não. Menina rebelde. Vocês vão cortar, vai ficar tudo assim, ó. Tá vendo? Essas pontinhas. Vai cortar todinho, certo? Depois vocês pegam, alinha a linha do equador na linha do globinho, enrola e cola as pontinhas. Tranquilo? Então a gente imprime a negócio e depois Recorta e cola. coloca, Se coloca vocês no negócio. quiserem Balu. pintar, se vocês quiserem pintar, pinta antes de recortar, porque depois vai ficar ruim. Depois vocês vão estragar ele. Vai ficar muito pequenininho para pintar. Aí, Rogério já fez. Cadê, Rogério? Deixa eu ver aí. Aí, ó. O Rogério fez, cara. Gente, muito bom. Liga o áudio, Rogério. Foi fácil de fazer? Foi. Então, isso aqui, ó, hoje nós vamos fazer uma revisão para nossa a verificação de aprendizagem, mas quando a gente voltar a falar das nossas formas de representar o globo terrestre que a gente estava estudando, é para vocês entenderem a dificuldade que tem de eu representar uma figura arredondada numa projeção plana. Quando vocês fazerem, vocês vão perceber que vai ficar arredondadinho na hora que vocês colarem. Vai ter que dar uma amassada no papel, né, Rogério? Para ele ficar redondo. Ele começa quinas, né? Por quê? Porque a Terra é redonda. Quando você transforma isso num plano, ele vai ter as deformidades. E é por isso que a gente estuda sobre as projeções cartesianas. Beleza? Só que hoje, galera, nós vamos ter uma aula a mais na semana. E eu vou aproveitar essa aula a mais na semana para a gente dar uma revisada nos nossos conteúdos, para quando vocês fazerem a nossa verificação de aprendizagem lá, a VHA, vocês já estarem bem afiadinhos aí. Vocês já começaram ou não? É semana que vem, né? Já começou. Ah, começou? A minha semana que vem só, então. A minha segunda-feira, né? Não, o que Oi? aconteceu? Hein? Oi? Sim. Eu queria que vocês, por gentileza, pegassem o livrinho lá no primeiro capítulo, lá na página 4. E fazer um trabalhozinho aí. Qual página, tio? Página 4. É página 5, né? Página 4, página 5. Pegou todo mundo? O título do nosso capítulo é Lugar e Paisagem. Não é assim? Lugar e Paisagem. Oi? Não entendi se alguém falou alguma coisa.
Ô tio, tem gente Galera, que não tá com a o que eu vou câmera fazer com vocês? ligada. Vamos fazer uma... Tem gente que o quê? Que não tá com a câmera ligada. É verdade, Lara não tá com a câmera, Helena não tá com a Ih, câmera, foi Rafael, obrigatório. Isa, Heloísa, Cecília, cadê a câmera de vocês? Tadinha, eu tô feia. Não vai Não. fazer isso comigo, pessoal. Tô nem aí, o dedo duro Ô, mesmo. Jadir, ao invés de você prestar Deduro atenção em mesmo, quem tá com a mano. câmera ligada, por que você não presta atenção na aula? Duro mesmo. Coisa bastante importante, eu acho, né? A prova, né? Velho, eu tô Galera, vamos lá, vamos focar no assunto seguinte. É para estar com a câmera ligada? É para estar com a câmera ligada. Eu preciso de vocês com a câmera ligada para eu ver vocês. Então vamos lá. Eu desativei o som, mas vocês podem ativar quando for falar. André, Anitta, Helena, Rafael, continuam com a câmera desligada. Cecília também. Eu preciso que vocês liguem a câmera. O combinado é esse, né? Os combinados não são caros, nem barato. Combinado é combinado. Galera, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo. Então, presta atenção aí que vocês têm essa aula para revisar aí, para fazer vamos chamar de prova, né? Uma avaliaçãozinha bem feita aí. Eu queria que alguma pessoa me respondesse, me dissesse o que é o conceito de lugar dentro da geografia e dar um exemplo do que é um lugar para você. Certo? Posso, tio? Quem é que tá falando? Helena. Liga a câmera, pode. Isso. Tá linda, Helena. Você tá muito feia. Eu tô demais. Tá linda. Vai lá. O conceito de lugar para a geografia é o espaço em que se vive e com o qual se identifica, ou seja, onde se relaciona com pessoas e se vivenciam experiências, criando-se vínculos e, consequentemente, construindo-se um sentimento de pertencimento e de afeto. Isso. Agora me dá um exemplo de um lugar para você. E explica por que esse lugar escolhido é um lugar. Um espaço que seja um lugar para você. Minha casa. Por quê? Porque eu vivo aqui. Você tem laços afetivos? Sim. Linhares. É um lugar de vivência? Porque eu faço tudo. Caruaru, Pernambuco, é um lugar para você? Dentro do conceito da geografia? Acho que não, eu nunca nem sabia o que era isso, mas tudo bem. Muito bem. Todo mundo entendeu a ideia, pessoal? Lugar é aquele determinado espaço que você tem vínculo afetivo, que você tem vivência, certo? A escola para vocês é um lugar, a sua sala de aula é um lugar. Dentro do conceito da geografia, a sala de vocês é um lugar para vocês. A sala vizinha ainda não é. Se você pegar a escola com um âmbito global, com um âmbito geral, a escola vai ser um lugar de vivência, porque você tem vínculos com aquele espaço ali. É muito comum a gente ver isso, por exemplo, em música. Um cantor cria música com referências de vivências, né? Igual aquela música do Vitor e Léo, vocês conhecem? Moro num lugar, na casinha, no centro do sertão. Então, aquele lugar para ele ali, aquele espaço que ele está relatando na música, para ele é um lugar de vivência. Perfeito. Depois a gente tem... Deixa eu ver aqui. Depois a gente tem, na página 8, paisagens. Na página 8 tem sobre paisagens. Qual é a definição de uma paisagem, galera? Tem fácil aí? Tipo aquilo ali que tá atrás do João Pedro, é uma paisagem. Mas só aquilo ali? E se Não. fosse um lugar, uma área de esgoto? Paisagem tudo que a gente vê. Exatamente, Isadora. Paisagem é a parte do espaço percebida, né? Lembra dessa palavra percebida, porque o cego, por exemplo, ele não vê, mas ele sente a paisagem, certo? Ele consegue captar a paisagem que ele está. Se ele estiver, por exemplo, numa área urbana, pelos sons, pelo cheiro, ele vai conseguir identificar qual é a paisagem que ele está. Se ele estiver na paisagem rural, ele também vai conseguir identificar isso aí. Então, a paisagem é a parte do espaço que ela é percebida pelos nossos
pelos nossos sentidos, né? Audição, visão, olfato, enfim. Aquilo que eu consigo perceber do recorte de um determinado espaço. Aí eu tenho dois tipos de paisagem. Eu tenho as paisagens naturais e as paisagens humanizadas. Todo mundo lembra o que são essas paisagens? Sim. Paisagem natural é a paisagem que foi formada pela natureza. E a paisagem humanizada é a paisagem que foi formada pelo ser humano. Muito bem. E dentro dessas ideias, dentro dessa ideia de paisagens naturais e culturais, eu tenho uns elementos que vai compor essa paisagem, que também podem ser elementos naturais e elementos Culturais. culturais, exatamente. Dentro de uma paisagem cultural, dentro de uma paisagem natural, eu só vou ter elementos naturais, né? Eu vou ter desculpa. Eu vou ter a predominância de elementos naturais. Dentro de uma paisagem cultural, eu vou ter a predominância de de elementos culturais. Então, por exemplo, em uma cidade, existem elementos naturais? Sim, podem existir. Exatamente. Mas a predominância vai ser de elementos naturais. Dentro de uma floresta, por exemplo. Na cidade vai ser a predominância de culturais. Obrigado, eu falei errado, né? Uhum. Dentro de uma floresta, por exemplo, eu posso ter algum elemento cultural ali, certo? Mas a predominância vai ser de elementos naturais. Por exemplo, tem gente que fecha a floresta com cerca para não ser invadida, porque tem gente que entra lá para caçar. Isso aí vai ser um elemento cultural. A cerca é um elemento cultural, mas a paisagem continua sendo uma paisagem natural. Não é assim? Ô, tio, um exemplo de paisagem cultural que também tem elementos naturais é quando a pessoa planta alguma coisa na roça. Isso, exatamente. É uma paisagem cultural com elementos naturais. Não é isso? E isso foi interferido pelo homem. Então vocês já estão fera nessa parte aí, nesse primeiro capítulo aí vocês estão fera. Que é a principal parte que a gente tem. Tempo geológico, tempo histórico, acho que vocês conseguem saber a diferença de um para o outro. O tempo histórico é aquele que vai definir as ações do homem dentro da condição do contexto de espaço-tempo. O tempo histórico é medido em anos, décadas, séculos, milênios. E o tempo geológico, que é o tempo da formação do planeta Terra, que a gente já estudamos sobre isso lá na frente, é um tempo medido em milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos, né? É uma escala de tempo um pouco diferente. Aí na página 19, deixa eu ver se eu coloquei a página 19 para vocês estudarem aqui. Coloquei. Tempo histórico, tempo geológico, paisagem, campos e cidades. Sim. Até porque eu passei direto. Já no capítulo 2, vamos lá para o capítulo 2. Página. Eu passei direto e não falei com vocês, né? A gente saiu de paisagens e vamos para a página 17, galera. Por favor, desculpa, eu passei direto e nem percebi. Página 17. Pegou aí? Todo mundo, página 17. Vocês estão anotando, marcando, fazendo alguma coisa? Vocês não vão memorizar só não, tá? Onde que eu estou falando? Ainda tem o... Não vai ter o conteúdo depois? Já tem, não tem não? Vocês não tem não? Pois é, sim. Tem capítulo. A gente não vai estudar capítulo o 1 ao conteúdo 3. depois? Uhum. Não, eu tô olhando na lista de conteúdo aqui para falar para vocês isso aqui, para dar uma resumida para vocês já. Tio, pode falar, eu tô ouvindo. página 17? Ou página 17, Lá no bilhete estava escrito que era pra gente estudar do capítulo 1 ao 3. Mas tinha as páginas no bilhete. Não, no meu Não bilhete tinha. não veio, não. Só Não tava teve escrito em 1 ao 3. português. Até agora que eu só vi, só teve em inglês, que só falou as páginas mesmo. Ô tio, Assim, Mas eu mandei as páginas para vocês. ô tio, olha. Eu vou falar com a Carla Vou depois. olhar lá de novo. Ô tio, Oi. Ô tio, peraí, gente, deixa eu falar. No roteiro lá de geografia, você mandou página repetida. Sim, é porque tem dois conteúdos na mesma página. Não, sim, mas... Tipo, você Qual falou... página foi? Olha, por exemplo, você mandou você mandou a página 17 duas vezes, não? Isso. Aham. Foi.
Você escreveu livro 1, capítulo 2, página 17. Isso. Mas aí depois você escreveu. Livro 1, capítulo 2, página 17 de novo. Não, aí você escreveu. Na verdade, aí você escreveu livro 1, capítulo 3, página 17. Não sei qual. Eu acho que foi alguma coisa na hora que a coordenação digitou, Rogério. Porque teve sim um caso de. Eu vou compartilhar com vocês o documento aqui, quer ver? Depois eu peço o cara para dar uma corrigida com vocês. Aqui, você quer que eu te mostre? Não, precisa não. Olha aí. Compartilhou aí? Ainda não, pra mim. Compartilhando. Tá uma tela preta. Pra mim, a tela ainda não foi, não. Só tá aparecendo. Sala 3, Red Screen Sharing. Uma tela preta. Aí, Foi! Ó, aqui, ó. Vou desligar o áudio, vocês estão conversando demais. Aqui. Eu tenho aqui, ó, capítulo 1, livro 1 para todo mundo, capítulo 1, 2 e 3, página, conceitos de lugar e paisagens, páginas 5 a 10, foi o que eu acabei de explicar para vocês, paisagem, lugar e paisagem. Agora eu tenho espaço geográfico, página 17, tempo histórico, tempo geológico, página 17 também, porque está na mesma página. Paisagem dos campos e das cidades, página 22 a 27, do capítulo 2. Aí no capítulo 3 eu tenho primeiras formas de representação, depois eu tenho tipos de representação, página 35, depois página 36 a 40 e página 42 a 43. Entendeu? Foi esse documento aqui que eu mandei. Só que provavelmente na hora da coordenação passar o documento para vocês, eles vão ter confundido alguma coisinha. Eu vou pedir a Carla para dar uma olhadinha depois. Tá bom? Rogério, entendeu? Cadê Rogério? olhar o que, tio? Você deu uma travada. Não, foi o Rogério. Foi o Rogério. Foi o Rogério que tava falando, não? Era quem? Daniel. Daniel, entendeu, Daniel? Seu áudio tá desligado. Seu áudio tá desligado. Seu áudio tá desligado, Daniel. Seu áudio, Daniel, tá desligado. Você tá falando, não tá entendendo nada. Ô tio, eu posso te mostrar o que eu recebi? Não, peraí. Daniel, seu áudio tá desligado, se você estiver falando. Não, galera, vamos... Fala agora. Eu recebi um. Pera aí, Helena. Ali onde você mostrou tava certo, mas quando eu fui ver lá no... Quando mandaram pra mim o roteiro, não foi a página 17 que repetiu no capítulo 2 e no capítulo 3, foi as páginas 22 a 27. Entendi. Hein? Mas faz o seguinte, para ficar fácil de vocês estudarem, esses conteúdos, eles estão no tópico do livro, tipo, onde eu coloquei espaço geográfico, eu peguei do livro, tá aqui, ó, primeiras, por exemplo, espaço geográfico, né? Aí tem a página. Eu vou pegar o livro aqui e mostrar para vocês. Vocês estão com o livro na mão, eu vou mostrar. Aqui, ó. Então, em espaço geográfico, eu sempre peguei o subtítulo do livro. Então, olha pelo título do livro que vocês vão achar o conteúdo. Entendeu? Para ficar fácil. Lena, não precisa mostrar não, que você recebeu, que eu sei já. Eu já vi, já. Tio, Oi. eu posso compartilhar a tela aqui para mostrar como que veio aqui no meu? Não, porque eu já sei. Eu sei. Eu só não percebi que tava repetido, mas eu recebi esse documento também. Tá bom. Tá bom? Mas tudo bem, a gente tem aula amanhã de novo. Qualquer coisa amanhã a gente afina isso aí. De qualquer forma, vocês vão estudar só da manhã para frente mesmo, porque vocês têm outras provas para estudar antes. Tranquilo? Amanhã a gente termina de alinhar isso aí. Pode ser? Vocês vão estudar geografia a partir de amanhã, eu imagino, porque tem outras matérias para estudar hoje. A minha prova é só segunda. Então amanhã a gente tem aula de novo, a gente afina isso aí. Eu tinha estudado uma prova de geografia, tio. Você estudou tudo já? Eu estudei todas as matérias, assim, na semana passada. Não, que bom. Mas, como assim, eu imagino que nem todo mundo tem estudado e é bom que a gente vai dar uma reforçada nisso aí. Certo? Então vamos lá, sobre espaço geográfico. Espaço geográfico é um pouquinho mais complexo do que a paisagem e do que o lugar, né? Qual é a definição de espaço geográfico? Explica para mim aí alguém.
É um conceito que envolve as relações dos seres humanos entre si e também com o local em que vivem. Você consegue explicar isso, Elô? Peraí, você está falando de explicar de como... Explicar o que você leu. É um conceito que envolve relações dos seres humanos entre si e também com o local em que se vivem. Como que os seres humanos relacionam entre si? E como que essas relações vão produzir o espaço geográfico? Por exemplo, a nossa sala do sexto ano, aquela é a nossa sala. Se a gente for para, por exemplo, para a sala do sétimo ano, aí a gente não vai conseguir conviver também com as outras pessoas, por causa que a gente já está convivido com aquela sala. Tá, olha só. Você não pode confundir o conceito, não está errado o que você está pensando, não. Mas o conceito do espaço geográfico é um pouco mais amplo. E você tem que ter cuidado para não confundir o espaço geográfico, o conceito de espaço geográfico, com o conceito de lugar. Quando eu falo de um espaço geográfico, eu estou falando alguma coisa que o homem vai produzir, um ambiente que ele vai produzir. Eu vou levar isso para uma escala um pouco maior do que a escola de vocês, por exemplo. Eu vou pegar o conceito da cidade, certo? Dentro de uma cidade ela é construída pelas relações humanas e pelas relações do homem com a natureza, concorda comigo? As primeiras pessoas que chegaram nas cidades, por exemplo, a cidade já tinha esses prédios, já tinha essas casas, tinha ruas, asfaltos e tudo? Oi? Não. Não tinha. Então, o homem, ele começa a interagir com o meio natural, que foi o que ele encontrou aqui, e começa a transformar esse espaço natural. Mas como que ele vai transformar esse espaço? O que que vai definir onde vai ter uma rua, onde vai ter uma praça, onde vai ter uma rodovia? O que que vai definir essas coisas? Eles vão fazer tipo uma planta. Geralmente eles fazem tipo uma planta da cidade, como é que eles querem. Será que todas as cidades começam assim? Não. Não, Só né? Vocês sabem qual é a parte mais velha da cidade de Linhares, não sabe? Sim. Sim. Na Rua da Conceição, não é isso? É. Será que quando começou aquela parte da cidade, teve um mapa, teve um planejamento, naquela partezinha da cidade? Será que teve? Acho que não teve. Não teve. Por quê? Porque as pessoas vão se relacionando e vão se aglomerando e vai criando o espaço geográfico de acordo com as suas necessidades daquele momento. Então, por isso que o espaço geográfico diz que é uma relação entre os seres humanos e a relação dos seres humanos com o meio. Porque todo momento em que eu estou vivendo com as minhas necessidades, eu vou criando os meus espaços, de acordo com o momento. Por exemplo, esse espaço que a gente está agora juntos é um espaço virtual, certo? Mas é um espaço geográfico? sim. Acho que não. Que bom que ele tá vivendo isso, não, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, olha só, a gente está num espaço virtual que não é palpável, é um espaço inanimável, né? Abstrato, um espaço abstrato, mas é um espaço geográfico. Nós não estamos construindo uma relação social aqui? Nós não estamos nos relacionando? Nós não estamos criando um processo de interação? E esse processo de interação, ele vai, por consequência, criar um outro espaço geográfico, por exemplo? Vai, por quê? Porque vocês estão se transformando. Se a gente continuasse, Deus me livre, dessa forma por 2 anos, por exemplo, vocês iam estudar o 6º ano, o 7º ano, tudo por aqui. Então a gente ia transformar esse espaço de vivência nosso no espaço geográfico. Por que que isso aconteceu? Por causa da nossa condição, por causa do nosso momento. Então o espaço, ele é... Oi? Por causa do corona. Exatamente. Então, o espaço geográfico ele é condicionado por tempo que ele é criado. Então, por isso que o que é o espaço geográfico? É o espaço que o homem constrói. Vai ficar fácil para vocês. O espaço que o homem constrói. Ele vai construir esse espaço a partir de quê? A partir das necessidades que ele vai ter, certo? Então, quando você olha para sua casa, por exemplo, para sua rua, não foi de uma hora para outra que foi construída. Aquilo dependeu de uma necessidade. Então, o espaço geográfico é isso.
Para ficar fácil para vocês. É o espaço construído pelo homem, certo? E esse espaço ele vai ser construído de acordo com o tempo, de acordo com a necessidade. Se você já for numa cidade antiga, você já foi numa cidade bem antiga? Sim. Já. Já. Qual cidade você já foi, Ramon? Rio de Janeiro. É bem antigo. Aham. Eu também. Eu também, né? Aí também eu fui lá pra casa da minha avó lá em Jabuticaba. Botei uns 200 anos cidade antiga. Galera, quem foi ao Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é dividido em praticamente duas cidades. Praticamente não. O Rio de Janeiro ele vai ter uma cidade mais moderna na Zona Sul, uma parte mais moderna, e uma parte mais antiga, a região da APA. A internet caiu. Caiu, Elô? Não, Ah, tá. tio. Oi. Por acaso Porto Seguro é uma cidade antiga? Muito, uma das mais antigas, a mais antiga do Brasil, né? Ah, Mas Porto Caramba, então Seguro, eu ia pra ela quase todo fim de semana aqui, top. em Então Porto eu já Seguro, fui numa cidade antiga. mas ainda Porto é. Seguro você tem que ir na parte de cima de Porto Seguro lá para chegar na parte antiga, né? Porque a parte de baixo de Porto Seguro é moderna. Igual eu ia falar sobre o Rio de Janeiro. Ô, O tio, Rio de... Oi. Porto Alegre é uma cidade antiga? Sim, tem partes bem antigas lá em Porto Alegre. Eu acho que Salvador também é uma cidade antiga. Muito. Ei, mas vamos lá. Calma, galera. Precisa ativar todo mundo de novo. Pera aí. Presta atenção. Beleza. Vocês conhecem a cidade antiga. Só que uma cidade antiga, igual Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, todas as capitais do litoral brasileiro, todas são muito antigas. Só que todas as cidades, elas vão ter duas coisas. Vai ter um espaço muito antigo e um espaço mais moderno, certo? Os dois são espaços geográficos? Sim. Por que que um é diferente do outro? Porque um foi construído de acordo com as necessidades daquele momento, certo? O mais antigo ele foi construído de acordo com as características daquele momento. Era um momento histórico diferente, com necessidades diferentes, com recursos diferentes. O espaço mais moderno é um espaço com as necessidades mais atuais, as necessidades desse momento. Por exemplo, a gente trabalha lá naquela atividadezinha que vocês fizeram lá atrás, uma imagem da cidade de São Paulo com carroças. Eu acho que a gente trabalhou essa imagem no caderno suplementar do capítulo 2, se eu não estiver enganado. Tem uma imagem de carroças na cidade de São Paulo. Era uma coisa absurda, deixa eu ver aqui, tá aqui o livro. Era uma coisa absurda você imaginar carroças na cidade de São Paulo? Um pouco. Hoje, mas naquele momento era absurdo? Não, naquele momento era Era normal. totalmente normal. Exatamente. Então, aquelas carroças, aqueles meios de locomoção, naquele momento, fazia parte de uma paisagem para mim. Uma paisagem que era... era no livro mesmo, para 29. Naquele momento, o espaço geográfico meu era diferente do espaço geográfico de hoje, né? Então, quando eu pego, por exemplo, nesse livrinho aqui, tem a pergunta justamente sobre isso. A imagem 1 e a imagem 2, da página 29. São duas paisagens do mesmo lugar que foram transformados, que foi modificados ao longo do tempo. Então, o espaço geográfico é isso aí, galera. Toda paisagem transformada pelo homem, que ela vai deixar suas consequências, ela vai deixar suas marcas históricas, né? A paisagem ela vai ter as marcas históricas do momento que ela foi construída. Aí, na página 17 ainda, vai cobrar de vocês sobre tempo geológico e tempo histórico, que eu já acabei explicando lá atrás. O tempo geológico, a própria palavra geológico, já vai falar sobre a formação da Terra. Que Rafael? Já vai falar sobre a formação da Terra, já vai ter, é um tempo com escala maior, né? Qual É um tempo com página, escala tio? diferente. 17. Ainda na página 17, além disso. O tempo geológico vai falar um pouco sobre a formação da Terra, sobre a geologia da Terra. Então vai ser um tempo medido em milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos, né? E o tempo histórico é um tempo relacionado às ações humanas, que é medido em anos, décadas, séculos, milênios, né?
você não vai falar do ser humano e falar de 1 milhão de anos atrás, porque 1 milhão de anos atrás, teoricamente, não existia o ser humano. Tranquilo? Então, essa é a diferença de tempo geológico para tempo histórico. Depois, eu tenho páginas 22 a 27. Aí eu vou falar das paisagens urbanas e paisagens rurais. Quais são as diferenças das paisagens urbanas e paisagens rurais? Primeiro, eu tenho a paisagem rural. Paisagem rural é uma paisagem que ela não é simples. Vai predominar elementos naturais ou elementos culturais? Vai predominar elementos naturais. Isso, muito bem. Vai ser espaço geográfico ou espaço ou não? Vai sim. Vai sim ser espaço geográfico. Isso, vai ser espaço geográfico. Agora outra pergunta, vai ser espaço natural ou vai ser espaço cultural? Ou paisagem natural ou paisagem cultural? Desculpa. Paisagem natural. Hã? Paisagem natural. Vamos lá. Uma fazenda é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? Natural. Natural e tem alguns. Depende, tipo, porque tem as fazendas geralmente têm alguns elementos culturais. Uma fazenda é uma paisagem cultural. Sim. Foi uma roça, foi plantada, foi cultivada. Roças. O tio roça também é cultural, porque aqui as pessoas plantam. É porque fazenda e roça vai ser a mesma coisa dentro desse contexto, né? Porque uma fazenda, por exemplo, que vai criar boi, é uma fazenda, é uma paisagem natural ou cultural? Cultural. Cultural, ela foi transformada pelo homem. Um ambiente natural seria, por exemplo, uma área que está totalmente preservada e foi criada pela natureza. Igual a reserva da Vale do Rio Doce, por exemplo. Né? Aquilo ali eu vou ter uma paisagem natural, que foi construída pela natureza. Mas se eu pegar uma área de floresta construída pelo homem, vai ser uma paisagem natural, foi construída pelo homem. Certo? Então, os espaços rurais, eles predominam elementos naturais, mas são paisagens, na fazenda, é uma paisagem cultural, certo? Aí que é onde a gente mais interessa para a gente. Todos os espaços rurais são iguais? Não. Todas as fazendas são iguais? Não. São as principais diferenças de uma para as outras. Uma vai ter casas diferentes ou de cores diferentes e outras vai ter animais diferentes, coisas do tipo. Na página 23. Na página 23 eu tenho duas imagens aí que fazia parte da perguntinha aí. A imagem 1 e a imagem 2. O que eu tenho na imagem 1 aí? Lara, o que eu tenho na imagem 1? Lara, alô? Lara? Liga seu microfone. O que eu tenho na imagem 1 da página 23, Larinha? Eu ouvi você falando. Dá um abraço, Chiquita, Lara. Oi! Ei, Kita. Você tá me vendo? Eu tô ouvindo. Saudade. Ai, rapaz, já estamos aqui na luta. Lara, o que eu tenho na página 23 aí, na primeira imagem? O que você tá vendo aí? Um trator tirando. Plantando. Plantando. E na imagem 2? Na imagem 2. Um homem plantando. Qual é a diferença de uma fazenda para outra na sua visão, Lara? Na imagem 2 vai demorar mais do que a imagem 1. Tipo, vai demorar. Ah, tá. Vou te fazer uma pergunta mais direta. Qual o espaço que você acha que é mais moderno? O da imagem 1 ou da imagem 2? Eu acho que
Olha essa daqui. Qual espaço que é mais moderno? A imagem A imagem 1. Então, eu vou ter paisagens rurais, certinho, Lara? Eu vou ter paisagens rurais diferentes. Eu vou ter espaços rurais mais modernos e espaços rurais menos modernos, né? Mais tradicionais. A gente vai chamar de uma agricultura tradicional. E é uma agricultura feita com instrumentos mais rudimentares, feita a mão humana. Então, eu vou ter, por exemplo, uma agricultura que eu chamo de agricultura de subsistência, agricultura tradicional, imagem 2 aqui, certo? Então, os meus espaços rurais também, eles são diferenciados. Eu tenho fatores históricos que vão contribuir para a formação dos meus espaços rurais. Eu vou ter espaços mais modernos e espaços mais tradicionais. Tem até um nomezinho para a agricultura que esse homem está praticando aí, quando é com enxada, que é uma agricultura feita com a mão, com o uso de ferramentas rudimentares e tal. É uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência, é uma agricultura menos desenvolvida. A agricultura praticada na imagem 1 é a agricultura comercial, que a gente chama de agricultura comercial, que ela é mais modernizada, né? Então, os nossos espaços rurais, eles também vão se diferenciar aí, certo? Tem espaços mais modernos e espaços menos modernos aí. Dúvidas sobre isso aí, galerinha? Vocês têm alguma perguntinha? Quer comentar alguma coisa? Muito bem. Oi. eu tive que desligar minha câmera porque meu vídeo travou de vez e não quer voltar. Tem problema não, Isa. Eu já te vi aí. Galera, aí eu tenho na página 24 sobre a paisagem urbana, né? Aí eu vou ter uma questão histórica aí, eu vou ter o surgimento das cidades. Como que as cidades vão surgir? Vocês lembram que a gente trabalhou sobre isso? Como que as cidades vão surgir? Elas vão surgir a partir do momento que o homem deixa de ser um coletador, um caçador, um nômade, eles deixam de ficar andando atrás de alimentos, ele descobre que ele consegue plantar, que ele consegue ficar em um lugar só que ele vai conseguir sobreviver. Ele passa a ser sedentário, né? Então aí começa aquela aglomeração de pessoas que, por fim, vai formando as nossas cidades aí, né? Então a gente tem esse contexto histórico aí da formação das cidades. As nossas cidades, elas vão ser a parte mais moderninha do nosso espaço geográfico. Lembra que eu peguei um mapinha com vocês na internet da imagem dos espaços rurais, dos espaços urbanos de Linhares? A gente observou que tinha paisagens rurais diferentes, que tinha grandes fazendas. Eu lembro. Isso, grandes fazendas, pequenas fazendas e tal. E a gente tinha, eu falei para vocês de mancha urbana, que era a área cidade. Então a gente tem aí uma outra coisa bem importante a gente entender. A cidade e o campo são espaços diferentes, mas eles são ligados um ao outro. Eu preciso do espaço rural na cidade? São ligados. Eu preciso, né? Quando você vai no supermercado e pega um leite da caixinha, esse leite, ele não foi fabricado no supermercado. Ele não foi fabricado na caixinha. Ele não saiu da caixinha. Foi fabricado no lugar rural. Tirou depois Quem fabricou? na caixa. Não, pera. Primeiro foi retirado o leite da vaca. Depois ele foi mandado para uma Isadora, empresa muito bem, você falou a palavra certa. que colocou produtos químicos para eles não estragar muito rápido e colocaram ele na caixinha que venderam para o supermercado para as pessoas poderem comprar. A parte No caso, que Oi, a Isa. Isadora falou, as paisagens rurais necessitam das paisagens urbanas, as paisagens urbanas precisam das paisagens rurais. Exatamente. Aí existe uma coisa que chama de interdependência. Que é o que é isso? É quando um depende do outro e o outro depende de um. Né? A cidade, exatamente o que você falou. Vou parafrasear o que você falou. A cidade depende do campo, porque tudo que a gente come aqui vem do campo,
E o campo precisa da cidade, porque as máquinas, os insumos, a tecnologia usada no campo, ela é produzida nas cidades. Comércio, o campo vai vender os produtos para a cidade, bem lembrado. O campo vai vender os produtos para as cidades e o campo vai precisar de muitos elementos que é produzidos nas cidades. As máquinas, os insumos, a tecnologia. As sementes para plantar. A semente, Daniel, pode falar. Em que página vocês estão? 25, Daniel. Desculpa, estamos entre a página 20, estamos entre a página 22 e 25, porque eu falei do espaço rural e estou falando do espaço urbano aqui agora. E da outra coisa que eles também precisam são das ferramentas para plantar, que são aqueles rastelinhos também. Exatamente. As máquinas, né? As máquinas usadas para plantar. Isso. Muito bem. Regadores. Vocês estão bem, hein? Vocês não vão me decepcionar. Ô tio, às vezes os trabalhadores rurais até empregam gente da cidade para ajudar eles, não é? Muito, empregam muito. Tem muita gente que sai, por exemplo, todos os dias da cidade para trabalhar no campo. Vai e volta, vai trabalhar no campo e volta, né? É o que é uma relação uma relação econômica, uma relação de dependência da mão de obra, né? Então, os espaços são diferentes, mas eles estão interligados, certo? Muito bem. A interferência do ambiente, né? Como que o homem vai interferir nesse meio ambiente? Né? O homem, quando descobriu a agricultura, 10 mil anos atrás, ele interferia mais ou menos no meio ambiente do que hoje? Menos, né? Porque as tecnologias que eles tinham naquele período, eles vão provocar menos interferência, vão ser menos... vão provocar menos interferência. Hoje, com as máquinas, com a tecnologia, com tudo que o homem tem disponível, as interferências vão ser maiores. Né? Então, à medida que o homem vai evoluindo, ele também vai interferir mais nesse meio ambiente. Essas interferências, elas podem ser muito negativas, né? Quando não é feita com planejamento, quando não é feita da forma adequada. Quando vocês ouvem falar, por exemplo, na televisão, sobre as queimadas na floresta, sobre a devastação da floresta, muitas vezes isso é feito de maneira ilegal, de maneira inadequada, o que pode trazer consequências muito ruins para o nosso meio ambiente, meio natural. Certo? Deixa eu só ver uma coisa que eu vi agora que vocês estão fazendo aqui. Galera, olha só. Eu vou encerrar a aula, falta um minuto para acabar. Mas eu queria falar com vocês o seguinte. Agora que eu estou vendo, são 74 mensagens no chat aqui. As provas de vocês não vai ser pelo Google Forms, tá? Depois a gente vai falar como que vai ser. Olha só, o chat, galera, é pra gente trabalhar o conteúdo da aula, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, o chat ele é gravado. Ele é gravado e ele vai ficar registrado. Então, assim, procura evitar falar besteira no chat, falar coisas desnecessárias no chatzinho da gente aí. Tá bom? Então, a partir dessas interferências no meio ambiente, a partir dessa, vocês precisam ter essa noção de que a partir do momento que a gente vai evoluindo as nossas técnicas, nós vamos interferindo mais no meio ambiente, certo? Fazer essa relação entre desenvolvimento e maior interferência no meio ambiente. A gente encerra o capítulo 2, atividades propostas para avaliação. Aí amanhã a gente continua para o capítulo 3 e faz essa revisão aí. Se a gente acabar mais cedo, eu continuo explicando o conteúdo do capítulo lá na frente. Certo? Galera, para a próxima aula, não precisa ser para amanhã, não. Porque senão vai ficar corrido para vocês têm que estudar. Mas eu vou querer o globinho de vocês na próxima quinta-feira. E eu vou anotar o nome de quem fez, tá? Vai ser como atividade isso aí. Eu vou mandar como uma atividade lá no Alunos Book. Tranquilo? Pode sair? Tá. Pode sair. Fiquem com Deus, galera. Tchau, tio. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.